Os irmãos que estão com a revista aí, tem o texto da leitura bíblica em classe, já está aí o texto na revista, né? Jó capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, o lamento de Jó. Depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele os vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do outro, não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoada aquela que amaldiçoa o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alma. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que me masse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados. Ou com os príncipes que tinham ouro e que enchiam as suas casas de prata. Ou com aborto oculto, não existiria, com as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz aos miseráveis, e vida aos amargurados de ânimo. Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela que de tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá a luz ao homem, cujo caminho é o que cobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Oremos. Senhor da glória, queremos te agradecer esse momento, essa oportunidade de estar nessa noite, reunidos no teu templo, junto com nossos irmãos, para louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos os irmãos, dos irmãos que com amor e alegria ofertaram, dizimaram para a manutenção da tua casa. Abençoa os teus filhos. Aleluia, na sua renda, seu salário, seu ganho. Abençoa aqueles também que não puderam contribuir, não estavam em condições. Resolvendo os problemas, abrindo as portas, suprindo as necessidades, Senhor. Deus, queremos orar pelos irmãos e irmãs, pelos mais diversos motivos, não puderam chegar aqui nessa noite, Senhor. Oramos para que o Senhor visite cada um deles, onde eles se encontram, meu Pai. Aqueles que estão ainda no trabalho, ali não poderão chegar a tempo. Abençoa o teu servo. Oportunidade de poder estar aqui também para aprender a tua palavra, Senhor. Aqueles que não virão por motivo de doença, de enfermidade, aleluia, estão impossibilitados de chegar aqui. Nós oramos para que o Senhor dê saúde, Jesus, a tua serva, dê saúde ao teu servo, meu Pai. Aqueles que não vieram também por negligência,
Que o Senhor use de misericórdia, derrame um despertamento no coração dessa irmã, desse irmão, para que tenha prazer de vir para a tua casa, tenha desejo e prazer de aprender da tua palavra, Deus, para crescer no conhecimento e na graça do Senhor, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, confiando no teu agir e no teu trabalhar. Já te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o lamento de Jó. Amém, irmãos? O texto básico é o capítulo 3, né? O textual é o versículo 24, né? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, né? A verdade prática dessa lição nos diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Amém? Não devemos perder a esperança no agir de Deus. O sofrimento leva a uma situação de extrema angústia, o sofrimento, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Aleluia. A gente vai observar aqui no capítulo 3 que Jó desejou intensamente a morte. Você vai ver aqui pelo que a gente leu, Jó desejou intensamente a morte. Apesar dele desejar morrer, por causa da situação que ele estava passando, qual foi o processo que ele passou? Qual foi o processo? Ele perdeu todos os seus bens materiais, né? Segundo os últimos estudos que nós tivemos aí dentro da lição, vocês puderam estar estudando que ele foi um grande empresário, né? Ele tinha uma indústria praticamente de laticínios ali, né? Camelos, jumentos, ovelhas, né? Era um homem bem destacado aí na área social e financeira. Perdeu tudo, né? Perdeu os filhos, a família foi atingida também pela calamidade, os filhos. A gente observa que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, 10 filhos no total, né? E depois foi atingido também a sua saúde física. Perdeu a sua saúde, uma doença cometeu a ele, né? A um ponto, né? Vários estudiosos trazem uma abordagem que poderia ser uma enfermidade que surgiu tumores, né? Feridas. Diz o texto lá que ele tinha que pegar um caco de telha, né? Para estar ali coçando aquela enfermidade ali, o resultado da enfermidade no corpo dele. Assentou-se em cinza, né? Teve que se isolar das pessoas por conta da enfermidade que tinha atingido, né? Veja a situação que chegou ele. O sofrimento estava extremo, irmão. Estava extremo o sofrimento, né? E naquela situação ele chegou ao ponto de desejar morrer. Mas a gente tem que observar, pelo que ele falou aqui no capítulo 13, ele desejou morrer, mas ele não buscou o suicídio. Ele está deixando bem claro o texto. Ele desejou morrer com o sofrimento que ele estava passando, mas ele não desejou, ele não buscou o suicídio, ele não pegou e tirou a sua própria vida com suas próprias mãos. Que infelizmente, trazendo para o contexto atual, a gente vê muita gente aí, muitas vezes por conta do sofrimento e dos processos que passa aí na vida, ele chega a um ponto de pensar assim, que tem que dar cabo da sua vida e resolve o problema. Muitas vezes não é isso, né? A solução não é essa, né? Nesse aspecto, podemos ver que a vida de Jó nos passa uma mensagem muito importante. A vida de Jó passa uma mensagem muito importante para a gente. Qual é a mensagem? Nos mostra que mesmo diante do mais terrível sofrimento, o patriarca não ousou entrar numa jurisdição que pertencia somente a Deus. Qual é a jurisdição que pertence somente a Deus? Quem dá a vida para o ser humano? É Deus. E quem tem o direito somente de tirar essa vida? É Deus.
Ou seja, aqui Jó ele não ousou entrar nessa área, porque essa área pertence só a Deus, né? Ele diretamente nos transmite uma importante mensagem de que o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Jó passa para nós, né? O único que pode decidir acerca do início da vida e do fim dela é Deus. Amém, irmãos? 1 Samuel capítulo 2 e versículo 6, muito conhecido da igreja. Diz o que lá? 1 Samuel 2, verso 6. Vamos ver lá? O Senhor que dá vida e a tira, faz descer a sepultura e faz também sair da sepultura. O ser humano não tem direito de tirar a sua própria vida, né? Suicídio. E nem tirar a vida do próximo, né? Do inocente. Isso aí é algo que pertence a Deus. A gente vai ver que uma série de calamidades abateu Jó. Você veja, calamidades na área financeira, material, calamidades na área familiar, calamidades no aspecto da saúde, do corpo físico. São coisas também que todo ser humano que passar pela terra está sujeito a passar, né? Foram calamidades catastróficas, né, irmãos? Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. O que é adversidade? Momentos difíceis que vêm na vida do homem e da mulher. Adversidade. Seus amigos foram até lá para consolar ele. Quais eram os 3 amigos que chegaram lá para consolar Jó? Ele faz, Zofar e Bildade. Ele faz, Zofar e Bildade, né? Mas eles ficaram sem palavras ao contemplarem o seu debilitado estado de saúde. Quando eles chegaram lá, eles ficaram até espantados porque não conseguiam reconhecer Jó, diante do estado de saúde dele, que debilitou tanto o corpo dele, que eles estranharam até a aparência de Jó. Eles ficaram sem palavras, né, irmãos? E durante 7 dias, eles ficaram em silêncio lá junto com Jó. Jó, naquela situação, ficaram lá com ele ali 7 dias, né? Aqueles 7 dias de silêncio, podemos dizer que foi até um consolo para Jó, né, irmãos? Mas depois que terminou os 7 dias, quando eles começaram a abrir a boca, em vez de consolo para Jó, veio tormento, né? Que Deus nos ajude, né, irmãos? Né? Quando nós vemos nossos irmãos passando uma situação difícil, a gente pedir a sabedoria de Deus para, no momento certo, se for para a gente abrir a boca, saber dar uma palavra de consolo para nosso irmão, nossa irmã naquela situação difícil que ele está passando, né? Não palavra de condenação, né? Mas palavra de consolo. Amém, irmãos? Vamos observar aqui três tópicos aqui dentro desse lamento, essa lamentação de Jó. O que é lamentar? É chorar. Em outro sentido, da gritada de desespero, de tristeza, né? Você colocar para fora, extravasar aquilo que está dentro da sua alma, né? Então vamos ver aqui nesse lamento de Jó, dentro do capítulo 3 aí, que tem 26 versículos, a gente vai ver 3 lamentos de Jó. Quais são esses 3 lamentos? Primeiro, por que nasci? Primeira lamentação de Jó. Por que eu nasci? Você vai ver isso aí do verso 1 ao verso 10. Que aí ele vai começar o quê? A amaldiçoar o dia que ele nasceu. E o segundo lamento dele: por que eu nasci morto? Né? Que aí já vai, do 1 ao 10, ele vai estar lançando maldição, amaldiçoando o dia que nasceu. E aí ele muda da expressão de amaldiçoar, ele passa a fazer uma reclamação. Do verso 11 ao 19. É a segunda lamentação dele. Por que eu não nasci morto? Né?
E o terceiro lamento, finalizando aí, qual é o terceiro lamento? Por que eu continuo vivo? Jó, capítulo 3, do verso 20 ao 26. Veja aí as divisões. Porque eu nasci, verso 1 ao 10. Porque não nasci morto, 19. E porque continuo vivo, verso 20 ao 26. Amém, irmãos? Aí a gente vai fazer uma abordagem aqui dentro desse assunto, né? Aleluia. Porque nasci? Vamos lá? A dor de Jó era profunda, e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional que ele estava vivendo. Você veja que ele veio expressar a dor dele através dessa poesia, né? Ele se explanou lá, botou para fora o que estava sentindo, né? É bom que nós possamos observar aqui essas declarações dele. Você vai ver que em momento algum aqui dentro do capítulo 3 ele começou a se lamentar pelo que estava passando. Mas você vai ver que dentro do contexto, no capítulo 3, ele não amaldiçoou a Deus, né? E nem deu razão ao diabo, né? Ele não amaldiçoou a Deus e não deu razão ao diabo, não negou a sua fé. Ele continuou ainda com a sua esperança em Deus, apesar de todo o sofrimento que estava passando. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? E eu convido a você a entender. Às vezes tem irmãos que vão olhar a forma como Jó se expressou e declarou, olhar com um olhar de crítica, né? Mas eu convido a você nessa noite a não olhar a Jó como um olhar de crítica, mas olhar ele como um ser humano igual eu e você. Amém, irmãos? Olhar Jó como um ser humano como eu e você. E que se eu e você estivesse no lugar dele, como é que seria a sua reação? É uma pergunta para a gente refletir e aplicar para nós. Como seria a minha reação e como eu reagiria e quais as palavras que iriam sair da minha boca diante de aquela situação de dor, de ferida e de sofrimento que Jó estava passando, né? Então nós temos que ver Jó ali no seu lado humano. Nós temos que ver Jó ali nesse momento que ele está se expressando no seu lado humano. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos aí que o ser humano ele é frágil. O ser humano tem limitações. Amém, irmãos? Né? Somos frágeis, temos limitações. E a gente precisa tomar cuidado com esses tipos de teologia que estão pregando por aí afora, que quer passar uma imagem para as pessoas aí que o crente, o servo de Deus é um super-homem, a serva de Deus é uma super-mulher, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando houver um momento difícil, você vai chorar, você vai se angustiar, você vai ficar triste, sim ou não? Fica triste ou não fica? Fica angustiado ou não fica? Isso faz parte, irmão. Aí mostra o quanto nós, seres humanos, somos limitados, somos frágeis e não conseguimos controlar aquela situação. E aí mostra pra gente que a gente tem que depender de Deus. Quando vem os momentos difíceis da nossa vida, a gente tem que se voltar para Deus e depender dele. Porque naquela situação, quem vai nos ajudar a superar aquele momento difícil vai ser a presença de Deus na nossa vida. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos observar aqui. Por que nasci? Esse questionamento, ele sai do íntimo de Jó. Assim como ocorre com a alma do salmista. O salmista também se expressou, né? Aquilo que ele tinha no profundo da alma, ele se expressou também, esse sentimento. A gente observa lá no Salmo 130 e verso 1. Vamos ver lá o que diz lá? Salmo 130 e verso 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos às vozes das minhas súplicas.
Você veja qual foi a expressão que ele usou? Profundezas. Profundeza fala do quê? De um lugar muito fundo, profundo que você está. Né? E parece que pode estar tudo escuro, você só vê escuridão. Aí o salmista ele expressa o que tinha dentro da sua alma. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor, ouve a minha voz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jó também, ele se lamentou. E nós vemos outro exemplo de lamentação. Jeremias também, ele expôs os seus sentimentos diante dos conflitos que ele estava passando. Quais eram os conflitos que ele estava passando? A gente sabe que Deus levantou Jeremias para levar uma mensagem de repreensão ao povo de Judá, que tinha distanciado dos caminhos do Senhor. E a mensagem, ela não era muito boa para o povo, porque o povo estava fora da presença de Deus. E por conta disso, de Jeremias levar essa mensagem, ele sofreu retaliação, sofreu perseguição, foi caluniado, foi criticado, foi abandonado pelos familiares. Difícil, né, irmão? Tudo isso Jeremias passou. Veja que conflito que ele passou. E chegou um momento que ele começou a se lamentar, como Jó. Você pode marcar e ler, se tiver tempo de meditar, Jeremias 20. Jeremias capítulo 20, versículo 14 ao 18. Vai estar falando da lamentação de Jeremias, por causa dos momentos difíceis que ele estava passando. Não seja o nome santo do Senhor. Segundo, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Ele pediu ali, ele falou ali na lamentação dele, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previa. Qual era a intenção de Satanás? Quando ele falou lá com Deus, olha, tira tudo dele aí, você vai ver se ele não vai blasfemar de você. Você não vai amaldiçoar você, ao Senhor. Qual era o propósito de Satanás nessa situação toda que Jó estava passando? Satanás queria que Jó, ele blasfemasse de Deus, amaldiçoasse Deus. Mas o que aconteceu? Jó fez totalmente ao contrário do que o diabo estava esperando. Né? Diz o texto que Jó fez o... Chegou lá a notícia que o filho dele morreu e pegou a riqueza dele. Ele tirou a vestimenta dele lá, botou pano de saco, né? Raspou a cabeça, sentou-se em pó na cinza, e ele disse o que era? A declaração dele: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você veja que nessa declaração ele está reconhecendo que ele não era dono de nada. Quem era dono de tudo? Deus. E ele era apenas um mordomo que estava administrando temporariamente aquilo que Deus tinha dado na mão dele. E se Deus era o dono, logo ele tem direito de pedir de volta quando ele bem entender. A gente só está administrando, só mordomo. Né? E Jó, nessa declaração, ele reconhecia isso. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E ali diz que em nada, tudo isso, Jó não pecou. Né? Então a gente observa que Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás estava prevendo. E em vez disso, amaldiçoou o seu dia de nascimento. Ele amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e da decepção que ele estava passando. Né? Geralmente quando nasce uma criança, é motivo do quê? De alegria, de festa, né? De música. Não é assim que acontece quando nasce uma criança? Né? Só que Jó, diante das expectativas da situação que ele estava passando, ele desejou, ele amaldiçoou o dia de nascimento. Né? Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Né? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrar. Não é assim? Um dia que chega lá que acontece tudo quanto é coisa que é mal na nossa vida, aí a gente tem o desejo de nunca mais lembrar aquele dia, que não tivesse acontecido aquele dia, caísse na memória, caísse no esquecimento, apagasse da memória. Não é verdade, irmãos? Né? Assim, esse foi o lamento de Jó. Né?
amaldiçoou o seu dia de nascimento. Né? E a gente observa aqui nessa situação um comentarista aqui, ele fala, Jó chegou a dizer ali que existia na época dele amaldiçoadores profissionais. Quem eram esses amaldiçoadores profissionais? Pessoas que trabalhavam nessa questão de querer amaldiçoar os outros e amaldiçoar a vida dos outros, das pessoas e o dia, né? E a gente observa que Jó, insatisfeito com as próprias palavras de maldição, que ele estava amaldiçoando o seu dia de nascimento, ele desejava agora que um amaldiçoador profissional ajudasse ele a cobrir ele de impropérios o dia do seu nascimento. Procurar aqueles que amaldiçoam, né? Veja aí o verso 8, Jó 3, verso 8. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Veja a situação. Trazendo para hoje nosso contexto. Infelizmente, muitos são os amaldiçoadores profissionais. Existem esses amaldiçoadores profissionais por aí? Existe muito, né, irmão? Né? Existem os amaldiçoadores profissionais? Existe. Sem carteira assinada e sem contrato de trabalho, ajudam sem sindicatos para amaldiçoar inclusive os dias. Né? E como são competentes, eles são competentes nesse ofício de amaldiçoar. Para amaldiçoar eles são experts. Né? Em suas obras extras, acabam eles amaldiçoando semanas, meses, anos e a própria eternidade. Mas o que o comentarista fala conosco? Não se ajunte a esses tipos de pessoas que só vivem amaldiçoando. Amaldiçoa a vida dele, amaldiçoa o dia dele, né? Não se ajunte a essas pessoas. Por mais difícil que lhe seja a situação, você só precisa de uma coisa, da bênção de Deus na sua vida. Por mais difícil que seja a situação, precisamos da bênção de Deus e não da maldição. Né, irmãos? Lembre-se de Paulo. Apesar de todo o sofrimento, as provações e angústias que Paulo passou, ele ainda encontrou força para trazer exortação para os irmãos. Paulo estava passando um momento difícil, mas ele encontrou forças para exortar aos irmãos, dizendo o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Amém, irmãos? Prosseguindo. O que ele fala aqui? Eu nasci. Que em vez da ordem viesse o caos. O que ele pediu na lamentação dele? Em vez da ordem das coisas, ele pediu que viesse o caos. Em que sentido a gente vai observar isso? Que viesse o caos. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Em vez da luz, no dia que ele nasceu, ele desejou que as trevas dominassem o dia do nascimento dele. Verso 4 ao 7. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor. Em vez da ordem, o caos. A Jó, ele pega um exemplo aqui, ele menciona a imagem do Leviatã. O que era o Leviatã? Como a gente vê que Jó estava se expressando aqui em uma linguagem poética, ele estava fazendo uso da poesia para expressar a dor e o sofrimento que ele estava sentindo. Ele pegou esse exemplo desse Leviatã. O que era o Leviatã? Era um ser, um animal marinho, segundo a mitologia judaica, né? Que os judeus tinham a sua mitologia também, criam umas mitologias, e para eles o Leviatã era um dragão com 7 cabeças, era um animal marinho com 7 cabeças. E diz eles na mitologia judaica que aquele animal era responsável pelo caos, era responsável pela desordem. Aí Jó cita aqui, da mitologia judaica, ele citou o Leviatã, esse animal marinho, né? Era famoso e assombroso animal marinho e simbolizava o caos, desordem, anarquia. Jó recorre a essa imagem
para ilustrar o momento tenebroso que ele estava passando. Era um momento tenebroso que ele estava passando, não era? Né? Se for perguntar se cada um, você queria passar o que Jó passou, queria estar na pele de Jó, né? É difícil, né, irmão? Né? Porque cada um tem uma estrutura diferente, né? Eu não sei se eu suportaria ou você suportaria se estivesse naquela condição, naquele contexto que Jó ele estava sofrendo, né? E louvamos a Deus porque Deus conhece a nossa estrutura, amém, irmãos? Ele estabelece limite, né? Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças, né? Mas naquela situação ele dá graça suficiente para a gente suportar aquela situação e sobreviver diante daquela situação. E lá do outro lado cantar o hino da vitória. Amém, irmão? Amém, irmãos? Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. Ele não teria nascido. E portanto não passaria por tudo isso. Deus é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. Aos pés da cruz é o melhor lugar para o homem e a mulher que estiver passando por um momento de angústia, de tribulação, ele deve derramar sua alma diante de Deus. E quando a gente derrama a nossa alma diante de Deus, ele envia o refrigério e a consolação que a gente está precisando para poder superar aquele momento difícil. Amém, amados? Veja aqui, enquanto Jó amaldiçoava o seu dia de nascimento, ele começou a requerer de Deus algumas coisas que, se atendidas, colocariam em risco a própria harmonia da criação. Veja que ele começou a pedir algumas coisas que, se Deus ouvisse e atendesse, ia colocar em risco a harmonia de toda a criação. Quais são as coisas que ele pediu? Acompanhe comigo aqui. Em primeiro lugar, ele pede ao Senhor que altere a mecânica celeste. Olha aqui. Jó pediu ao Senhor que alterasse a mecânica celeste. Veja aí o verso 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alma. Olha aí. Se Deus atendesse a petição dele, se Deus ouvisse a petição de Jó, haveria de tirar o sol, haveria de tirar do sol toda a sua claridade. Se Deus atendesse a petição de Jó, Deus teria que tirar toda a claridade do sol. Aí ia virar o quê? Só escuridão, né? E a terra, se Deus ouvisse, ele teria que tirar o movimento de rotação da terra. Qual é o movimento de rotação? O que é a rotação? Quais são os dois movimentos da terra? Translação, né? Que ele gira em volta do sol. E rotação? A terra gira em volta do seu próprio eixo, né? Rotar. Se Deus fosse ouvir a petição de Jó ali, Deus teria que tirar a rotação da terra. Aí a terra parasse. Se a terra parasse o seu movimento em si mesmo, o que aconteceria? Né? De um lado ia ficar só dia da terra, e do outro lado só ia ficar. E aí, como é que seria a sobrevivência? Complicado, né, irmãos? Né? Ou seja, toda a astronomia, né? O que é a astronomia? As leis que governam os astros celestes, né? Porque Deus estabeleceu lei para todas as coisas. No sistema galáctico, Deus estabeleceu leis aí para o Sol, para a Lua, para os planetas. E as coisas permanecem até hoje, porque a natureza tem respeitado essas leis. Se o homem começar a mexer nessas leis, aí vira o quê? Vai virar um caos. Não tem como o ser humano sobreviver. Estão entendendo, irmãos? Né? Parece isso razoável? No auge da luta, nós reivindicamos coisas irrazoáveis e até loucas. Né?
Fosse Deus ouvir, se Deus nos ouvisse, comprometeria de vez toda a obra, toda a sua obra. É por isso que os judeus ortodoxos, eles costumam orar. Os judeus ortodoxos, eles costumam fazer uma oração. Qual a oração que eles fazem? Senhor, jamais ouças a oração dos viajantes, a fim de que não morramos de fome. Os judeus ortodoxos, eles fazem essa oração. Senhor, jamais ouças a oração dos viajantes, a fim de que não morramos de fome. Isto porque todos que viajam, todas aquelas pessoas que vão fazer viagem, eles rogam a Deus. Às vezes eles fazem até oração a Deus. Senhor, que hoje não chova, para que eu chegue lá no meu destino. E às vezes essa oração que ele está pedindo para não chover, vai prejudicar aquelas outras pessoas que estão fazendo as suas plantações e estão aguardando a chuva para regar a terra, para a terra produzir. Está entendendo? Já pensou? Né? Você sabe quantas orações dessas são feitas todos os dias por pessoas que vão viajar? E a lavoura, como haveria de vir? As lavouras, como é que elas vingariam se Deus ouvisse as orações de todas essas pessoas que vão viajar, que pedem para não chover? É algo para se pensar, né, irmãos? Né? Em seguida, o patriarca ele começa a insistir que o Senhor modifique a lei da biologia. Aí, além dele pedir que mudasse a mecânica celeste, ele já começou a pedir que mudasse as leis da biologia. Verso 10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Os pais de Jó não se haviam casado, sim ou não? Os pais de Jó tinham se casado ou não? Tinham. Não haviam se coabitado um com o outro para ter filhos? Se coabitaram. Então por que Jó não haveria de ser concebido? Por que Jó não haveria de nascer? Se os pais dele se casaram e eles se coabitaram, logicamente Jó haveria de nascer. Jó pensou que fosse o Senhor. Já pensou se o Senhor impedisse o nascimento de todos os atribulados, como Jó estava pedindo? Porque todo mundo passa por tribulação, passa ou não passa? Imagine se Deus ouvisse a oração de todos os atribulados para que eles não nascessem. Como é que está aí a terra hoje? A terra. O mundo estaria completamente deserto. Sim ou não? Pois conforme diz o salmista, o homem nasce para o enfado, para o trabalho. Querido irmão, Deus não precisa alterar a mecânica celeste, nem contrariar as leis biológicas para resolver a sua dificuldade. Amém, irmão? Deus não precisa mexer em sol, estrela, nem mexer nas áreas da biologia para ajudar nós nas nossas dificuldades. E Deus ele tem um modo próprio e bem particular para tratar com cada um de nós e solucionar todos os nossos problemas. Amém, irmãos? Ele tem o seu modo próprio de tratar com cada um dos irmãos aqui. Eu não sei qual é a situação que cada um está passando, o momento que cada um está passando, mas Deus sabe tratar com cada um de nós. E Ele vai enviar a solução para os nossos problemas, aleluia, de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ao tópico 2, segundo o lamento de Jó. Por que não nasci morto? Por que não nasci morto? Verso 11 ao 19. Descansando em paz. Vamos ver lá. A partir do verso 11, o discurso de Jó muda de amaldiçoar para reclamar. Lembrando os irmãos que a gente está vendo aqui lá Jó se lamentando, ele está expressando aqui a sua situação como ser humano, o seu lado humano, né? É como eu falei, essa teologia da prosperidade que está sendo pregada por aí fora quer apresentar para o mundo aí que o crente é super crente, é um homem de aço, né? E que as irmãs são mulher maravilha, né? Pode vir o que vier que eu não caio, eu aguento, né? Sim. Mas a gente está vendo aqui pela Escritura Sagrada que as coisas são bem diferentes. A Bíblia Sagrada diz que Deus conhece a nossa estrutura, né? Ele se lembra que nós somos pó, a gente é barro.
Não é verdade, irmãos? Salmo 103, versículo 14. Não é isso? Vamos, veja aí. Deus ele conhece a nossa estrutura, irmão. Verso 14, 103 de Salmo, verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Somos pó. Pó fala do quê? Sim, de algo fraco, algo frágil, algo limitado. Né? Amém, irmãos? Veja aí outro salmo, o Espírito Santo traz a memória aqui, Salmo 39. Veja aí. 39. E verso 4, leia aí, veja aí. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Para que eu sinta o quanto eu sou frágil. E que a gente está aqui porque dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus, amém, irmãos? Somos frágeis. A gente hoje vive esse tipo de teologia, é complicado, né? A teologia da prosperidade ensina aí que o crente é imune a sofrimento, o crente é imune a doença, né? O crente é imune e isento de problema. Os tipos de pregador que prega esse tipo de teologia. Eu até estava ouvindo um comentarista, ele estava dizendo que tem um determinado pregador aí que ele, às escondidas, ele tomava medicação, às escondidas, né? Para não passar para o povo que ele era frágil, mas quando ele chegava no púlpito para pregar lá sobre a prosperidade, ele mostrava lá um crente, super crente, blindado, que nada atinge ele, que ele não passa por nada, que não acontece nada, mas no dia a dia dele nas ocultas escondidas está tomando a medicação. O verdadeiro crente não fica doente, filho de Deus não fica doente, daí está tomando medicação. Irmão, a gente é frágil, estamos sujeitos a passar por todas estas coisas. Amém, irmão? A Bíblia Sagrada diz: o que sobrevém aos ímpios também sobrevém sobre os justos também, né? A gente tem que parar com esse negócio. Não aceitou a Jesus, não vai ficar mais doente. Aceitou a Jesus, não vai ficar mais desempregado. Aceitou Jesus, não vai ficar mais pobre. Aceitou a Jesus, não, isso não é evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro apresenta, diz o seguinte: você vai entregar a sua vida para Jesus, mas vai passar por provação, vai passar por aflição, vai passar por tribulação. Aleluia. Mas a nossa confiança em Deus vai nos dar a força necessária para a gente superar os momentos difíceis que a gente vai passar. Amém, amados? Aleluia. Até eu estava meditando que o comentarista estava falando que a gente vê até os tipos de hinos que são criados, e as letras, falando sobre Jó, a maioria dos hinos só fala lá daquela parte lá do capítulo 1, capítulo 2, não é isso? E lá no finalzinho, capítulo 42, já viu a maioria dos hinos? Mas aí não traz detalhes ali desse período aí de Jó, que ele passou, o drama dele, do capítulo 3 até o 41. Já viu algum hino com a composição dentro do capítulo 3 ao 41? Aí você vê as letras dos hinos, só fala lá do capítulo 1, 2, que Jó não pecou, tal, adorou o Senhor, tal, e o capítulo 42. Aí você vê até os tipos de hino passando uma mensagem triunfalista para os crentes, né? Aí vira sucesso, toca em todo lugar, todo mundo cantando, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, não é isso? Mas vamos ver o drama lá, vamos compor um hino também dentro do contexto que Jó passou, né? Até nisso a gente vê, né? Mas que Deus nos ajude, Deus nos dê graça. Tem um contexto dentro de toda a situação que Jó passou. Aleluia.
Ele passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições de sofrimento para Jó. Essas palavras de Jó revelam uma coisa. O que revelam essas palavras de Jó? Ele queria descanso de todo o sofrimento. Ele queria descanso. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. O que ele estava pedindo era uma coisa que era real. Porque naquela época, já naquela época de Jó, muitos fetos já nasciam mortos dentro do ventre das mulheres. Fetos. Né? Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz para Jó. Segundo, livre de tribulação. Jó continua com o seu argumento de não existência. Ele estava se lamentando ali que ele não queria ter existido para evitar tudo. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo com ele. Ele desejava ter sido como um natimorto. O que é isso, natimorto? É um feto que nunca viu a luz, morre dentro do ventre da mãe. Natimorto. Verso 16, né? Está lá escrito, né? Verso 16 aí do capítulo 3. Ou como aborto oculto, existiria como as crianças que nunca viram a luz. No hebraico, nefel, no verso 16, como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido em Eclesiastes 6:3 e Salmo 58:8. Aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto. Quando Jó está falando, citando isso aqui, ele não está fazendo nenhuma apologia e defendendo o aborto. Amém? Às vezes os pessoal aí que defende aborto quer achar alguma coisa na Bíblia para dar apoio àquilo que ele defende, coisa errada. Mas aqui, dentro do contexto que a gente está estudando aqui, Jó em momento nenhum aqui ele está apoiando o aborto e defendendo o aborto. Amém? É bom frisar isso, porque às vezes tem gente que vai pegar um negócio, pega o versículo e isola, aí acaba tendo interpretação errada. Né? Em nenhum momento Jó faz apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Ele usou ali a expressão no sentido figuro, né? Para expressar o descanso do sofrimento, o alívio do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Agora, quando morrer, aí cessa o quê? Cessa as lutas, tribulações e dificuldades da vida. Isso é lógico, né? Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Amém, irmãos? As Escrituras ensinam isso. Enquanto estivermos nesse mundo vivo, estaremos sujeitos a quê? A dor, a luto e sofrimento. Filipenses 4, 11 e 12. É muito conhecido esse texto, né? Eu já aprendi a me contentar com o que tenho, né? Fui ensinado, estou preparado para poder passar do quê? Tanto ter bonança, como passar no meio de tempestade, tanto ter fartura, como ter necessidade. Olha aí, né? Mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. João 16:33. O que diz lá, João 16:33? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder o quê? Aí você volta para uns versículos antes. Você não pode pegar o versículo isolado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse poder, todas as coisas, ele vai estar explicando no verso 10, 11, 12. Ele vai estar explicando o que é. Né? Amém? Todos os homens são iguais diante da morte. Outra coisa que a gente aprende
nesse lamento de Jó, que todos os homens são iguais. A morte vai atingir todos. Você vai ver que ele vai citar aqui. O que ele vai citar aqui no lamento? Todos são iguais diante da morte. Ele fala aqui de reis, verso 14. Ele fala de ricos, verso 15. Ele fala dos maus, verso 17. Ele fala dos presos, verso 18. E fala dos escravos, verso 19. Então a morte atinge todo mundo ou não atinge? Amém? Outra coisa que a gente pode observar aqui. Ainda bem que Deus não nos ouve todas as orações. Caso o fizesse, seríamos certamente as mais infelizes das criaturas. Em seu grande e infinito amor, Deus, às vezes, Ele nos acena com um sim nas nossas orações. Outras vezes, Ele sinaliza-nos com um não nas nossas orações. E ainda, como se nos for exercitar a paciência, Ele tão somente nos diz: espere nas nossas orações. Amém, irmãos? Em momentos e situações da nossa vida, vai ter orações nossas que Deus vai responder com sim. Outras orações Ele vai responder com não. E outras orações Ele vai responder com espere, para testar nossa perseverança e nossa paciência. Amém? Levemos em conta, pois, a sua soberana e inquestionável vontade. A gente tem que levar em conta a soberana vontade de Deus nas nossas vidas, né? Se Deus, sabendo de antemão que Jó lhe apresentaria semelhante rogo, oração, resolvesse não lhe permitir a concepção. Pense comigo. Deus, sabendo de antemão que Jó apresentaria semelhante clamor, Deus resolvesse não permitir o nascimento de Jó. Com certeza, seríamos hoje mais pobres espiritualmente, teologicamente e literariamente. A gente seria mais pobre espiritualmente, teologicamente e literariamente. Por quê? Porque o livro de Jó é considerado uma das maiores obras-primas de todos os tempos. Sim ou não? A gente deixaria de ter revelações, de aprender tantas coisas. Se Jó não tivesse nascido, não teria nem o livro dele aqui. E nem a história dele aqui, o processo que ele passou, a gente não ficaria sabendo e não teríamos respostas para os muitos sofrimentos que vêm na nossa vida. Mas graças a Deus, Deus não atendeu a súplica dele. Ele viveu, nasceu, graças a Deus. Passou aquela situação todinha que ele passou, mas confiando em Deus, perseverou, Deus deu vitória a ele. Hoje nós temos essa possibilidade aqui na Bíblia Sagrada, que muitas vezes quando a gente está sofrendo, a gente vai lá para o livro de Jó, começa a ler e você recebe esperança para a situação que você está passando, tendo convicção: Deus, isso é momentâneo, Deus está comigo, Deus está com a mão estendida, Deus está no controle de tudo e vai passar isso vai passar, aleluia, e o nome de Deus será glorificado na minha vida. Amém, amados? Aleluia. Vamos aqui, terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Por que eu ainda estou vivo? Do verso 20 ao 26. Vale a pena viver? Jó faz uma quarta pergunta, verso 20. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão no capítulo, verso 1, verso 12 e verso 16. Ele faz 4 perguntas. Verso 1 ele fez, verso 12 ele fez outra, e verso 13 ele fez outra. E o verso 20. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Para Jó, a vida é intolerável para Jó. Sem o favor de Deus, Jó 3:23. Jó novamente volta a perguntar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu?
verso 23. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Quando Jó fez essa pergunta, ele queria buscar o sentido, o significado de todo aquele processo que ele estava passando. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4:18, né? Que diz lá, porque a luz do rosto é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até chegar a ser dia perfeito. A palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Entender? Nessa situação que o Jó estava se lamentando, ele não estava sabendo nem conhecendo o que estava acontecendo nos bastidores, no lado espiritual. Hoje eu e você sabemos, depois de tantos centenas de anos que se passou, veio Jesus, as escrituras estão aí na nossa mão, temos esses registros do livro de Jó na Bíblia. Hoje a gente sabe o porquê que Jó estava passando aquilo ali e o que estava por trás daqui nos bastidores. Mas naquela época, naquele momento que Jó estava sofrendo, ele não sabia. Ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Havia uma batalha espiritual, uma luta espiritual por trás. Havia um contexto espiritual por trás de tudo aquilo que Jó estava passando, né? E a gente tem que Jó, porque ele não sabia, né? E aí ele fez se expressando. Ele foi abrindo o seu coração diante de Deus e se lamentando ali. Em momentos que nós estivermos passando um momento difícil, a gente tem que se voltar para Deus de oração e você tem que rasgar o seu coração ali. Aí você vai botar para fora e vai falar com Deus a sua angústia, o que você está sentindo, o seu lamento. E Deus, graças a Deus, que nos criou, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o que vai dentro de nós, conhece nossas limitações e Ele nos entende. Graças a Deus que Deus entende eu e você. Quando vem um momento difícil, a gente está passando um momento difícil e aí a gente começa a chorar, se lamentar e se entristecer. Deus, Ele entende, porque foi Ele que criou eu e você. Temos emoções, irmãos, temos sentimentos. E muitas vezes, no momento difícil, você vai colocar para fora suas emoções e os seus sentimentos. Mas Deus, Ele entende. Deus, você vê aqui no capítulo 3, você vai ver nessa situação de Jó, que Deus não criticou Jó. Deus não condenou Jó, não criticou pela alimentação dele. Porque Deus estava entendendo, compreendendo no momento que ele estava passando. A gente observa aqui a graça de Deus ali na vida de Jó. Apesar de a gente não ver, ela está oculta. Ela está oculta a graça ali. Mas ela não está longe de Jó. Está ali presente a graça de Deus na vida de Jó. É assim na nossa vida, irmão. Momentos difíceis que a gente passar, parece que a gente não está vendo, Deus não está ali presente, a graça não está presente, mas está oculto, mas está presente ali na nossa vida, na minha vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa, e como ele não imaginamos e nem compreendemos que Deus está agindo. Você vai ver que todo aquele período ali que Jó passou, Deus ficou em silêncio, sim ou não? Mas o silêncio de Deus não significa que Ele está longe. Amém, irmãos? O silêncio de Deus, muitas vezes, para nossas perguntas, nossos questionamentos, não significa que Ele nos abandonou e nem que Ele está longe, mas Ele está presente ali com a mão estendida e tem controle de todas as coisas. Amém? E como Ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Em Jesus podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Mesmo desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre Jó, o patriarca não negou a Deus nem amaldiçoou. A
A gente pode até observar que Jó muitas vezes atribui o sofrimento dele que vinha de Deus, né? Mas porque ele não sabia o contexto que estava acontecendo. Aí ele atribuiu a Deus que estava sofrendo isso, que Deus estava pesando sua mão sobre ele, porque ele não conheceu os bastidores. Deus ali permitiu que o inimigo fosse e tocasse nele, né? Mas a gente vê que mesmo ele desconhecendo a razão do sofrimento que ele estava passando, ele não negou a Deus nem amaldiçoou a Deus. Por que a gente fala isso? Você vai ver ao longo de todo o contexto que ele continuou expressando a sua confiança em Deus. Jó 13, verso 15, diz o quê? Porque ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó 13, verso 15. Jó 19, verso 25 e 26. O que Jó falou lá? A confissão de fé dele. É a declaração de fé dele, de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda na minha carne verei a Deus. Louvado seja o Santo Senhor. Jó 19, 25 e 26. E Jó 13, verso 15. Amém, amados? Que o Senhor vos abençoe. Amém? Esse foi o estudo nessa noite sobre o lamento de Jó, né? E para a gente finalizar aí, Eclesiastes 7,14. Abre a sua Bíblia, Eclesiastes 7 e 14. Leia para mim quem achou. Menos. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha vivido depois dele. Amém? Prestou atenção aí? Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, ou seja, no dia da fartura, no dia da bonança, goza do bem, ou seja, desfrute do bem que está vindo na sua vida. Mas no dia da adversidade, o que é o dia da adversidade? O dia da tribulação, o dia dos momentos difíceis, das aflições. Considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Amém. Vai vir dias de bonança, de prosperidade, mas também vai ter dias de adversidade. Amém, irmãos? Considera um como o outro, né? E o Salmo 118, 24 diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Amém, amados? Deus abençoe toda a igreja e que essa ministração ela tenha falado ao coração da igreja e tenha nos fortalecido nessa noite, né? Porque enquanto estivermos nessa terra, estaremos sujeitos a momentos de dificuldade, de aflição. Mas que eu e você possamos ter essa confiança de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Que declaração de fé, né, irmão? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar na terra.